Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias quanto a todo o povo de Judá, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o qual é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual o profeta Jeremias falou a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém, dizendo: Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, isto é, há 23 anos, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e eu vos tenho falado, insistentemente vos falando, porém vós não escutastes. E o Senhor enviou a vós todos os seus servos, os profetas, insistentemente os enviando, porém vós não escutastes, nem inclinastes vossos ouvidos para escutar. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho e da maldade de vossas ações, e habitai na terra que o Senhor deu a vós e a vossos pais para todo sempre. E não segui deuses estrangeiros para os servirdes e encurvardes a eles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que eu não vos faça mal. Porém vós não me destes ouvidos, diz o Senhor, para me provocardes a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto quanto não tendes ouvido minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, e contra os seus moradores, e contra todas estas nações ao redor, e os destruirei e os farei de espanto, assovio e de desolações perpétuas. E eliminarei dentre eles a voz de júbilo e voz de alegria, voz de noivo e voz de noiva, o ruído das pedras de moer e a luz de lâmpada. E toda esta terra se tornará em desolação e em espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E será que quando os 70 anos forem completados, punirei ao rei da Babilônia e aquela nação por sua maldade, diz o Senhor, assim como a terra dos caldeus, e a tornarei em desolações para sempre. E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que tenho falado contra ela. Tudo que está escrito neste livro, que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim, lhes pagarei conforme seus feitos, conforme a obra de suas mãos. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: toma de minha mão este copo de vinho do meu furor e dá de beber dele a todas as nações às quais eu te envio. E beberão, tremerão e enlouquecerão por causa da espada que eu envio entre eles. E eu tomei o copo da mão do Senhor e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, e a seus reis e seus príncipes, para torná-los em desolação, em espanto, em assovio e em maldição, tal como é hoje. Ao faraó, rei do Egito, e a seus servos, seus príncipes e a todo o seu povo, e todos os povos ali misturados, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, Gaza e Ecrom, e aos restantes de Asdod, a Edom, Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis da Sidom, e aos reis dos litorais que estão além do mar, e a Dedã, a Tema, a Bus, e a todos os cantos mais distantes, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis dos povos misturados que habitam no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, tanto uns como os outros, e a todos os reinos da terra que estão sobre a face da terra. E o rei de Cesaque beberá depois deles, pois tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: bebei e embriagai-vos, vomitai, caí, e não vos levanteis, por causa da espada que eu envio entre vós.
E será que se não querem tomar o copo de tua mão para beber, então tu lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, eu começo a castigar. E vós ficarias impunes? Não ficareis impunes, porque eu estou chamando a espada contra todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, profetizarás a eles todas estas palavras e lhes dirás: o Senhor bramará desde o alto e levantará sua voz à sua santa morada. Bramará intensamente sobre sua morada. Dará forte grito, tal como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até o extremo da terra, porque o Senhor disputa com as nações, entrará em juízo com todos, e entregará os perversos à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que a calamidade sai de nação em nação, e uma grande tempestade se levantará desde os confins da terra. E os mortos pelo Senhor naquele dia serão desde um extremo da terra até o outro extremo. Não serão lamentados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos na cinza, líderes do rebanho, porque já se cumpriram vossos dias para serdes mortos, e sereis dispersos e caireis como um vaso precioso. E não haverá meio de fuga para os pastores, nem escape para os líderes do rebanho. Haverá voz do grito dos pastores e o uivo dos líderes do rebanho, porque o Senhor assolou os seus pastos. E as pastagens quietas serão devastadas por causa do furor da ira do Senhor. Ele deixou seu abrigo tal como filhote de leão, pois assolada foi a terra deles pelo furor do opressor e pelo furor de sua ira. Jeremias capítulo 26. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no pátio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes falasses. Não diminuas uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um de seu mau caminho. Então eu me arrependeria do mal que pretendo lhes fazer pela maldade de suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me ouvirdes para andardes em minha lei, a qual dei diante de vós, para dar atenção às palavras de meus servos, os profetas, que eu vos envio insistentemente os enviando, mas não os ouvistes, então farei desta casa como a Siló, e tornarei esta cidade em maldição a todas as nações da terra. E os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram a Jeremias falar estas coisas na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de falar tudo o que o Senhor tinha lhe mandado falar a todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo lhe pegaram, dizendo: certamente morrerás. Pois profetizaste em nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada até não restar morador. E juntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E os príncipes de Judá, ao ouvirem estas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor, e sentaram-se à entrada da porta nova do Senhor. Então os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: pena de morte deve ter este homem, pois profetizou contra esta cidade, como ouvistes com vossos próprios ouvidos. E Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou para profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, melhorai vossos caminhos e vossas ações, e ouve a voz do Senhor vosso Deus. Então o Senhor mudará de ideia quanto ao mal que falou contra vós. Eu, porém, eis que estou em vossas mãos. Fazei de mim como parecer melhor e mais correto aos vossos olhos.
Mas sabei que certamente se vós me matardes, então trarei sangue inocente sobre vós e sobre esta cidade, e sobre seus moradores, porque em verdade o Senhor me enviou a vós para falar a vossos ouvidos todas estas palavras. Então os príncipes e todo o povo disseram aos sacerdotes e profetas: Este homem não é merecedor de pena de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus ele nos falou. E se levantaram alguns dos anciãos da terra e falaram a todo o ajuntamento do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como campo, e Jerusalém se tornará em amontoados de pedras, e o monte do templo em lugares altos de mato. Por acaso foi ele morto por Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá? Por acaso Ezequias não temeu ao Senhor e orou na presença do Senhor, e o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha falado contra eles? E nós, faremos, pois, tão grande mal contra nossas próprias almas? Houve também um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías de Quiriate-Jearim, o qual profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E quando ouviu suas palavras, o rei Jeoaquim e todos seus grandes e todos seus príncipes, então o rei procurou matá-lo. E Urias, ao ouvir isso, teve medo, fugiu e foi ao Egito. Porém o rei Jeoaquim enviou alguns homens ao Egito, Eunatã, filho de Acbor, e outros homens com ele ao Egito, os quais tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada e lançou seu cadáver nas sepulturas do povo comum. Porém a mão de Aicã, filho de Zafã, foi com Jeremias para não o entregarem nas mãos do povo para o matarem. Salmo capítulo 76. Deus é conhecido em Judá. Grande é o seu nome em Israel. E em Salém está seu tabernáculo e sua morada em Sião. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso que montes de presas. Os ousados de coração foram despojados, dormiram seu sono, e dos homens valentes nenhum encontrou poder em suas mãos. Por tua expressão, ó Deus de Jacó, carruagens e cavalos caíram no sono da morte. Tu, terrível és tu, e quem subsistirá perante ti com tua ira? Desde os céus, tu anunciaste o juízo. A terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para o julgamento para salvar a todos os mansos da terra. Porque a ira humana serve para o teu louvor, com o restante da ira te cingirás. Fazei votos e os pagai ao Senhor vosso Deus, todos os que estão ao redor dele tragam presentes ao temível. Ele cortará o espírito dos governantes, ele é temível aos reis da terra. Salmo capítulo 77. Clamo a Deus com minha voz a Deus, e ele inclinará seus ouvidos a mim. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. Minha mão estava continuamente estendida, minha mão não se deixava consolar. Eu ficava me lembrando de Deus e gemendo, ficando pensativo, e meu espírito desfalecia. Tu mantivestes abertas as pálpebras dos meus olhos, eu estava perturbado e não conseguia falar. Eu ficava imaginando os dias antigos e os anos passados. De noite eu me lembrava de minha canção, meditava em meu coração e meu espírito ficava procurando entender. Será que o Senhor rejeitará para sempre e nunca mais mostrará seu favor? A sua bondade se acabou para sempre? Ele deu fim à sua promessa de geração em geração? Deus se esqueceu de ter misericórdia? Ele encerrou suas compaixões por causa de sua ira? Então eu disse: esta é a minha dor,
os anos em que a mão do Altíssimo agia. Eu me lembrarei das obras do Senhor, porque me lembrarei de tuas antigas maravilhas. Meditarei em todas as tuas obras e falarei de teus feitos. Deus, santo é o teu caminho. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que faz maravilhas. Tu fizestes os povos conhecerem teu poder. Com teu braço livraste teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Também os abismos foram abalados. Grandes nuvens derramaram muitas águas. Os céus fizeram barulho e também tuas flechas correram de um lado ao outro. O ruído de teus trovões estava nos ventos. Relâmpagos iluminaram ao mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas por muitas águas, e tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Hoje foi o dia da leitura proposta para o dia 298 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. E como tem sido essa leitura para você? A todos que acompanham essa leitura, eu peço para deixar o like no vídeo e nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. Convide outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diariamente, a conhecer mais de Deus e da sua vontade. Quem chegou aqui no canal agora e deseja fazer a sua leitura conosco, se inscreva, mas lembre-se de ativar o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. E você também pode baixar o plano de leitura bíblica no link que está na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Oro ao nosso grandioso Deus que Ele te abençoe e cuide de ti. E amanhã uma nova leitura, se assim Ele nos permitir.